E hoje o Eurocomics vai falar sobre um quadrinho muito legal de Paulo de Freitas Júnior, um artista brasileiro que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que está com um projeto de HQ no Kickstarter. Inclusive, a gente vai colocar na descrição do YouTube o link para você apoiar essa HQ na versão em inglês, né? Que, por enquanto, é a versão disponível. O quadrinho se chama Bloody Parks, ou Seu Sangrento em nosso idioma, e é um livro de 152 páginas que vai agradar aos que gostam de comédia, horror, filme noir e argumentos incomuns e nonsense. E o PDF do quadrinho que a gente conseguiu com exclusividade para esta matéria mostra que a obra é uma mistura disso tudo. O personagem central da trama é um vegano, o estranho Sr. Porks, que costuma usar capacete e equipamentos de segurança para ciclistas o tempo todo. Ele trabalha no antiquário da senhora Templeton e acaba virando imortal enquanto avaliava um antigo artefato lendário, uma estatueta misteriosa chamada Sfar Marti, cujos registros foram encontrados em cavernas, glifos e mitos antigos. O objeto, trazido pelos bizarros David Jones e Maggart, aparentemente começa a deixar o Sr. Parks completamente louco. Ele começa a se tornar um cara sexualmente desejado por todo mundo, percebe que sua sombra fala com ele e, no final das contas, descobre que o fato de viver para sempre tem lá o seu preço. Ele se tornou um vampiro e precisa alimentar a sua fome por sangue. Bloody Parks, ou Seu Sangrento em português, é uma trama fantástica que envolve também alienígenas e seu contato com antigas civilizações pré-históricas e vampiros modernos. Pois é, agora que a gente apresentou o Seu Sangrento, né, a gente vai falar com o autor que está nos Estados Unidos, o charazão aqui, Paulo de Freitas Júnior. Beleza, Paulo? Tudo tranquilo aí, cara? Tudo bem, Paulo Henrique, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui ao Eurocomics, que de vez em quando abre espaço para aquela HQ nacional, né, de qualidade. Apesar, né, de você já estar vivendo fora há um tempo. Aliás, eu já queria que você começasse explicando para a gente, né, como é que foi a sua saída do Brasil, trajetória profissional, até você se tornar quadrinista. Mais de 20 anos de história, então vai demorar um pouquinho, eu vou resumir ela um pouquinho para você. Eu saí do Brasil, eu tinha 24 anos, saí da faculdade, eu nem terminei a faculdade, saí e vim para cá, porque eu estava fazendo quadrinhos por aqui e não queria mais ficar voltando, fazendo essa viagem de ida e volta para o Brasil e para cá. Daí mudei para Califórnia, morei na Califórnia uns 2 anos e meio. Daí depois de lá eu fui para Nova York, morei em Nova York por uns 9 anos e meio, quase 10. Aí eu me casei e mudei para cá, para New Orleans, com a minha mulher. Mas a trajetória como artista foi bem diferente de todos que ficaram aí por trás para o Brasil, né? A maioria dos meus amigos, eles ainda trabalham com quadrinhos aí no Brasil, são famosos até aqui nos Estados Unidos também. Mas para mim foi mais difícil, porque eu tinha que trabalhar e pagar conta e não dava direito, né? O mundo dos quadrinhos não é fácil. Então eu trabalhei como ilustrador por um bom tempo. Ainda hoje em dia eu trabalho como artista de storyboards para filmes e para programas de TV e videoclipes e comercial, tal. Trabalhei com aquele filme Green Book que saiu, ganhou o Oscar. Então trabalhei em supermercado, trabalhei de valete, trabalhei de várias coisas. Para mim não tinha que pagar conta, trabalhar com qualquer coisa. Não é só vida de artista que eu tive, não. Entendi. E nesse meio tempo ainda passou pela Disney e pelo canal AMC, não é isso? Sim, o AMC foi aquele programa de TV, o seriado Preacher, que é baseado na história em quadrinho, né? Eu trabalhei na segunda temporada quase inteira e alguns episódios da terceira temporada. Aquele foi um trabalho bem legal que rolou e foi quando eu estava trabalhando de storyboard, já fazia um tempo estava trabalhando de storyboard art aqui em Nova Orleans.
Aliás, que currículo invejável, meus parabéns. Queria que você agora apresentasse para o pessoal aqui no Brasil e para o pessoal nos Estados Unidos, porque esse vídeo ele está legendado em inglês também, né? Apresenta aí o teu trabalho que está no Kickstarter, não é isso? Um projeto que já está rolando há 4 anos, Bloody Porks. Fala aí pra gente. Bloody Porks foi uma história que eu inventei com um amigo meu e eu, a gente estava tomando um café, daí a gente começou a ter várias ideias ruins sobre histórias para fazer e meu amigo falou, e se um vegano se tornasse vampiro? Aí eu falei, pô, mas essa não é uma história ruim, é uma história muito boa. Porque dava para brincar com esse lado social filosófico da humanidade, do ser humano, né? Então, eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu estava trabalhando com filmes e eu resolvi fazer um roteiro para um filme mesmo. E terminei o roteiro, até entrei em contato com os produtores que ficaram interessados, tal, mas tudo é muito devagar e estava meio de saco cheio de trabalhar para outras pessoas nos projetos deles de filme e TV. Eu comecei a trabalhar com televisão e eu meio que fiquei apaixonado com o projeto de trabalhar com várias pessoas, né? No escritório, todo mundo se conhece, como se fosse família, tal. Daí eu transformei o negócio para um seriado de TV de 10 episódios, né? Os produtores eles ficaram até mais interessados mas ao mesmo tempo é aquela coisa tão devagar e eu comecei a ficar meio sem paciência e já comecei a escrever outros episódios, tal. Mas com tudo isso que estava rolando, do nada esse negócio do coronavírus rolou e todos os trabalhos de filme, as produções de filme e de seriados de TV pararam aqui nos Estados Unidos, né? Então, pô, eu fiquei desempregado e comecei a trabalhar continuei a trabalhar na história e transformei ela de seriado para um quadrinho, porque agora eu tinha mais tempo, né? E eu tava meio pensando, pô, se eu ficar em casa o dia inteiro assistindo Netflix, eu vou ficar maluco, né? Entendi. Então eu achei que se eu pulasse pro lado dos quadrinhos dessa história, eu ia trazer um pouco de positividade para minha vida, né? Entendi. E como é que essa experiência de desenhista, de storyboard, imagino que isso deva encaixar como uma luva, né, nessa questão do quadrinho. Porque quando você está fazendo um storyboard, você está, de uma certa forma, fazendo um quadrinho. Então, eu acho que isso te ajuda muito, né? Com certeza. Não, literalmente você tá fazendo desenhos dentro de quadrinhos, né? E você está simplesmente transformando a visão do diretor em formato de desenho para ele mostrar para a equipe inteira, né? Como ele quer fazer cada cena, cada ângulo, né? E o que foi legal trabalhar com storyboard, na verdade, para mim, por exemplo, que sempre tive meio que um bloqueio de visualizar ângulos e essas coisas. Quando você trabalha com cinema e televisão, existem regras. Você tem certas coisas que você não pode fazer. Essas restrições que aparecem na sua frente acabam desenvolvendo uma maneira de você enxergar os ângulos e as sequências de imagens de uma maneira completamente diferente com a que eu estava acostumado, né? Então, depois de faz o quê? Uns 10 anos que eu trabalho com isso. Então, depois de um bom tempo, eu nem mais nervoso ficava, sabe? Eu sentava e já saía tudo assim na minha frente. Quanto mais trabalho eu pegava, mais rápido eu ficava e mais ágil e a sua mente fica tal, né? De certa forma, até seguindo essas regras de cinema, tinha vezes que eu entrava em reuniões e eu sabia mais do que o diretor, né? O que ele precisava para tal cena, porque foram muitos filmes e seriados que eu trabalhei, então muitos diretores diferentes também e cinematógrafos. A sua visão completamente se abre, né? Para um mundo que você nunca foi exposto na sua vida, trabalhando em quadrinhos. Trabalhando em quadrinhos é só você, a sua visão. Você é o diretor. E ainda mais nesse projeto Bloody Purse, eu era o escritor, o diretor, produtor, né? Então, se você está fazendo só isso a sua vida inteira, a sua visão fica meio que fechada,
né? Porque é só a sua visão, é só aquilo. Mas acho que você trabalhar com milhares de diretores e de produtores, cinematógrafos, tal, foi uma bênção para mim mesmo, porque completamente explodiu a minha cabeça e abriu a minha visão completamente. Acho que até demais. Cara, por enquanto, meus parabéns, né? Por enquanto a sua Obrigado. HQ está lá no Kickstarter, ela ainda está só no digital, porque ainda não foi para o papel, obviamente. Ela já foi pro papel. Ah! Foi pro papel aí, né? Foi pro papel aqui. Maravilha, maravilha. Aliás, eu queria te dizer o seguinte, cara, eu sou um cara chato. Eu sei que o quadrinho digital, inclusive aqui, segundo as pesquisas, né, livros, né, no formato e-book, quadrinhos digitais, tem vendido pra caramba aí na pandemia. Mas eu sou um cara que eu gosto de ler o papel, né? Eu não gosto de digital também. Então, cara, para fazer essa matéria contigo, esse vídeo, eu te pedi para que você mandasse a capa, né, a lombada e a contracapa, para que eu pudesse ter em mãos alguma coisa. Aí eu montei esse mock-up. Atenção, olha só, cara. Olha! Mas o que aconteceu foi que eu errei na lombada. Eu fiz uma lombada mais grossa do que era para ser. Olha a diferença. Bota a tua e compara a diferença. Olha só. Do tamanho da minha cabeça. A minha parece uma caixa de VHS antigo, cara. Cara, a sua, eu prefiro a sua, viu? Ó, se eu fosse escolher entre a minha versão e a sua, eu compraria a sua, porque a sua tem muito mais página. Com certeza. Você transformou o seu sangrento em uma bíblia. Então, olha só, lendo esse material que eu gostei muito, né, diga-se de passagem, eu senti alguma coisa, não sei se você vai me dar razão, eu senti alguma coisa aqui, atenção, de Daniel Clowes. Daniel Clowes é um artista americano que ele é conhecido por esses roteiros aí completamente sem sentido, sem pé nem cabeça. Então, olha, eu tenho várias coisas dele, né? Eu tenho esse aqui também. Você conhece o trabalho do... Aí é chamado de underground, porque aí nos Estados Unidos, tudo que não é super-herói é underground. É assim, cara? Mais ou menos. Porque, para mim, por exemplo, a minha dificuldade que eu tive no mundo dos quadrinhos aqui é que eu caio realmente exatamente na linha do meio. Eu acho que o jeito que eu faço as minhas ilustrações, os meus desenhos, são uma mistura de underground com uma mistura mais americanizada. A gente estava conversando antes sobre influências, né? Eu acho que uma das coisas que mais me influenciou na vida, acho que como um desenhista, foi, acredite ou não, foi Johnny Quest, o desenho animado. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, mas é aquele... Foi criada pelo Doug Wildley, né, que trabalhava com eles. O estilo do Johnny Quest, acho que me influenciou bastante. Eu acho que também teve Asterix crescendo, né, lendo as historinhas do Asterix, e até quando saiu o desenho animado do Asterix, eu lembro assistindo e passando mal, não entendendo como é que pode ser tão bem feito assim. Porque naquela época que desenho de animação de televisão era tipo He-Man, Thundercats, né? Que era, ou às vezes era bom demais, ou às vezes era ruim demais. Mas Asterix tinha aquela levada perfeita, de começo ao fim. Sim, mas é porque os desenhos do Asterix, todos eles foram feitos para cinema. Com certeza. Você via os desenhos, talvez, na TV, mas eles todos foram feitos para cinema, né? Mas vem cá, você acabou não me respondendo. Você conhece o nosso amigo aqui, o Daniel Clowes, o trabalho dele? Então, eu conheço o trabalho dele, já vi desenhos dele, já vi ilustrações dele, mas não tenho nenhum livro dele, nunca li nada dele. Eu aconselho você a ler Mundo Fantasma, Ghost World, que inclusive saiu aqui no Brasil pela editora Nerd. Então, eu ia falar Ghost World. Exatamente, você vai achar paralelos entre o que você faz e o que ele faz. Tem um outro carinha aí nos Estados Unidos, que também é muito legal, que eu gosto, que se chama Adrian Tomini, cara. Ele tem um trabalho muito parecido com o do Daniel Clowes. E esse daqui eu também recomendo. Esse daqui foi um quadrinho que ele fez sobre o casamento dele. Ah, legal. Cara, o Daniel Clowes, o que eu lembro dele foi naquele filme Ghost World. Eles transformaram num filme com... Exatamente. Agora, queria falar sobre outra influência, né, cara? Porque a gente também conversou nos bastidores. Eu adoro esse programa Ancient Aliens, que aqui no Brasil é Alienígenas do Passado. Então, como é que essa cultura toda, né? Inclusive está aqui o meu primeiro livro, que, olha, acho que foi um dos primeiros livros que eu li na vida, está aqui, Eric von Däniken, está aqui, ó, Chariots of the Gods, Eram os Deuses Astronautas. Como é que
Como é que essa cultura aqui também acabou entrando no teu quadrinho, cara? Porque tem alien, tem extraterrestre, tem uma história paralela ali, sem a gente entrar em muitos detalhes. Tem uma história paralela. Como você, sou fã de extraterrestres, né? Não quer dizer que eu acredite. Eu já vi coisas, já vi umas coisas impressionantes. Até minha mulher viu comigo aqui em casa uma vez. A gente estava andando fora de casa, passou uma bola em cima da nossa cabeça, voou assim, sem som, sem nada. E eu olhei, eu falei, não vou falar nada. Era uma sonda, cara, era uma sonda extraterrestre. Pode ser uma sonda, não sei o que era, não falou nada, não falou nada para mim, nem oi deu, passou, e eu falei, não vou falar nada, né? Minha mulher virou para mim e falou, você viu aquilo? E ela é completamente escéptica, ela não acredita em nada. Tem coisas que eu vi minha vida inteira, não necessariamente acredite que seja aliens, mas eu acho a história de Ancient Aliens, até do Egito Antigo e de todas as civilizações antigas que a gente teve, civilizações que desapareceram, né? Etruscos que moravam na Itália e os romanos destruíram eles, e a gente só tem o que a gente tem, é só as sepulturas deles, sabe? Não, os registros que a gente tem são de milhares de anos. E Tá. se a gente voltar milhões de anos, quantas civilizações a gente já pode ter tido aqui, tão modernas, talvez tão modernas que nem registro deixaram. Exato. Porque se você for pensar a respeito disso, todo mundo fala, mas se tivesse uma outra civilização antes dessa, antes daquela, a gente não encontrou nada. Se você for pensar pelo princípio simples de que se uma civilização completamente mais avançada do que a nossa existiu há milhões de anos atrás, ou 100 mil anos atrás, como é o caso do Bloody Perks, né? Por que você vai assumir que eles usavam plástico, que eles usavam metal? Quem diria que eles não usavam cristais como forma de digitalizar o mundo, tal? Sei lá, tem várias coisas que você pode especular. Eu acho que a ideia de aliens e civilizações antigas que a gente perdeu completamente a noção da existência deles, eu acho que abre as portas da imaginação como nada mais. Você pode criar tanta coisa com isso que eu falei, por que não, né? Pô, se eu for fazer um lance sobre imortais que vivem na Terra, tal, eu vou usar algo que existe na nossa cultura, mas que ninguém está falando em filme ou em história em quadrinho hoje em dia, porque quando eles falam em história em quadrinho, em filme, tem que ter o canino, tem que cortar o pescoço, sei lá, ter todo aquele sangue espirrando. Eu falei, não, eu quero fazer uma história de vampiro, mas eu falei, pô, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que trazer alguma coisa diferente nessa mesa, porque pelo menos alguma coisa diferente pra gente comer, a gente vai ter que ter. Agora, é o seguinte, cara, um vegano, cara, que se torna vampiro é uma coisa muito louca, muito improvável. Imagina, o cara não come produto de origem animal e vai ter que beber sangue, né? Então, o improvável é uma das características do seu quadrinho. Eu acho que só porque os caras são vampiros, não quer dizer que eles são imortais. Se você tem uma estaca de madeira, você mata eles, né? Na verdade, meio que foi uma judiação minha em relação ao Sr. Perks da história, né? Porque eu falei, pô, se o cara é um vegano, se transforma em vampiro, basicamente eu acho que vai chegar num momento que o cara vai descobrir como acabar a vida dele como vampiro, porque ele realmente não consegue lidar com o fato dele ter que tomar sangue, né? Então, como eu acabo com essa possibilidade dele acabar com a própria vida? Bom, ele vai ser imortal. Não importa o que ele faça, ele nunca vai morrer. Então, não só ele vai ter que lidar com esse problema, mas ele vai ter que lidar com esse problema pro resto da eternidade. Com certeza. Mas agora, cara, você vai ter que falar do projeto do Kickstarter para a gente saber como é que vai, como é que faz, até quando que vai estar, né? Quanto que você já conseguiu até agora. Então, o Kickstarter iniciou agora no dia 28 de agosto e ele fica até o dia 28 de setembro. Até agora, o que a gente conseguiu levantar foi 25% da verba necessária para finalizar o projeto com sucesso. Isso está bem legal, já está meio que encaminhando aos poucos, as pessoas começam a descobrir, né, o projeto aqui na Europa e tal, e o projeto começa meio que se alastrar. Para mim, o Kickstarter foi mais, na verdade, uma oportunidade de colocar o livro lá para o mundo e falar, tá aqui, sabe, vocês estão interessados e tal. Você tá numa vitrine, né, cara?
É isso, né? Se as pessoas quiserem dar uma olhada no Kickstarter e apoiarem o projeto, pô, o legal vai ser que eles vão receber um livro de mim, assinado, e com um pacote que eu escolhi e tal. Então, acho que é uma experiência legal. Autografado. A gente, na descrição do vídeo do YouTube, vai estar lá o link, né? Apoiem Legal. esse projeto, que é muito legal. Bacana, eu tô vendo ali umas coisas interessantes. Você tem Flash Gordon. Esse aqui é o meu livro do Flash Gordon, eu adoro o Alex Raymond. Classicão. Esse aqui é na época que ele fazia as tirinhas para os jornais, né? Eu adoro história em quadrinho antiga, por isso que eu acho que eu gostei tanto do Tex. Já que você começou a mostrar aí o Tex, que é Bonelli, que é europeu, que é italiano, o que mais você lê aí de quadrinho europeu, por curiosidade, para a gente fechar aqui a entrevista? Cara, então, ler de quadrinho europeu eu já li de tudo, né? Dylan Dog, Tintin, os livros do Manara. Pô, Manara, o desenho do Manara, do Milo Manara, é impressionante. É italiano, né? Tintin é belga. Aí tem o John Bolton, que é esse cara que fez o Black Dragon com Chris Claremont. Aí tem o Enki Bilal, Nossa. que é muito bom. Aliás, Metal Hurlan, Heavy Metal, não tem nada igual, né, cara? Eu acho que Metal Hurlan, pra mim, foi uma das primeiras coisas na minha vida como um desenhista e adorador de arte. Maravilha. Que explodiu a minha cabeça, né? Quando eu morava aí no Brasil, aliás, teve até aquela época que saiu a Metal Pesado. Eu tava na Metal Pesado. Puxa, mas isso foi há muito tempo atrás, então meu desenho era completamente diferente, né? Cara, a gente vai fechando por aqui. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Fiquei lisonjeado com o seu convite e adorei mandar a revista para você. Então ficamos por aqui. Episódio agora estreando na quarta-feira. Forte abraço para você, sucesso aí. Teu traço é demais. Essa coisa de você sair da mesmice, eu também gosto das coisas diferentes. Né? Então é isso aí, cara. Forte abraço para você, tá bom? Obrigado, Paulo Henrique. Obrigado. Prazer te conhecer e abração. Valeu!